Boa noite. Estamos iniciando mais um programa Momentos de Sabedoria. E com muita alegria, com muita paixão. Estamos falando da maior descoberta que o mundo já conheceu. O Espiritismo traz no seu conteúdo revelações que marcarão o futuro da humanidade. Gente, às vezes as pessoas podem pensar: mas o Sr. Nelson é religioso. Olha, eu tenho religiosidade, mas eu não posso afirmar que sou um religioso, porque eu não vejo o Espiritismo como religião, pura e simplesmente. Mas vejo no Espiritismo a maior de todas as descobertas que o mundo já conheceu, que coloca você a par de conhecimentos que trazem consequências filosóficas, científicas e gera uma religiosidade legítima que dilata a nossa compreensão de Deus e do universo. Isso é uma religião. Isso é uma verdade, é um conhecimento, é uma descoberta. Veja bem, conhecimento que traz consequências filosóficas, científicas e induz a uma perfeita religiosidade que dará a todos os que abraçam esse conhecimento a compreensão plena de Deus e do universo. Então é óbvio que você, conhecendo a tua natureza, sabendo a que se destina a vida no planeta Terra, é óbvio que você vai procurar seguir essa filosofia que deixa de ser até uma filosofia, mas sim uma atitude inteligente de você se harmonizar com a tua natureza e com as leis, que é o que há de mais importante. As leis dos homens passam, falham, mas as leis divinas e as leis naturais, elas são perenes e não falham. Então, gente, essa atitude de sabedoria e você se ajustar a esse conhecimento, a essa realidade, não é uma atitude religiosa, é uma atitude inteligente de sabedoria. Só que nessas consequências filosóficas que o conhecimento traz, você tem que buscar um modelo. E o próprio conhecimento espírita nos aponta um modelo para nos harmonizarmos com a nossa natureza. Jesus. Falou em Jesus, então é religião, Sr. Nelson. Espera um pouquinho. Quem vê Jesus como um ícone da religião, não enxergou a profundidade da essência do Evangelho como a profunda sabedoria que deverá reinar em todas as consciências no futuro. Jesus, o grande sábio, é o modelo. Ele não nos pede penitência, não nos pede louvores, e nem que ergamos qualquer altar, mas sim, ele quer que nós o sigamos, para nos harmonizarmos com a nossa natureza, que ele revelou muito bem. A cada um segundo as suas obras. A cada um será dado segundo as suas obras. Ele está falando da lei de causa e efeito. Quando você se harmoniza com a tua natureza e assume um comportamento ajustado a essa realidade, você para de gerar sofrimento. Você vai viver aquilo que você já construiu, nesta ou em outras vidas, mas daqui para frente, quando você abraça
esse conhecimento e se harmoniza com a tua natureza e muda o teu comportamento, renova as tuas atitudes, meu Deus do céu, você vai se poupar de muito sofrimento. Porque o sofrimento só cessa como futuro quando paramos de errar. Enquanto estivermos errando, estamos construindo um futuro de sofrimento. E quando nós falamos erramos, existe uma ampla gama de nuances que envolve esse errar. Não é deixar de fazer para não errar. É lutar para fazer bem, correto. Não é? Porque muita gente tentou se santificar, se isolando do mundo, se fechando em conventos, mosteiros, como até hoje. Como se isso trouxesse algum benefício de crescimento espiritual para o ser humano. A pessoa se torna místico, mas não um iluminado. O iluminado surge depois de muita convivência nos mundos disseminados no universo. Estamos agora aqui na Terra. E os frutos dessa vida para gerar as alegrias e a felicidade que nós desejamos, nós temos que conviver e aprender com essa convivência, exercitando a capacidade de amar, perdoar e servir. Está aí a tríade do crescimento espiritual. É difícil? É. Mas, gente, temos que começar. Ou vamos continuar acreditando que os santos vão interceder por nós? Vão sim, mas não da forma como se acredita nas religiões do mundo. Ninguém será substituído na esfera dos próprios deveres. Essa é a lei. Seremos obrigados a respirar no clima das nossas realizações. O ambiente psíquico que nos cerca, no lar, no trabalho, onde estivermos, é um efeito dos nossos sentimentos, das nossas emoções e das nossas atitudes. Então, se queremos um ambiente de harmonia, de paz, de alegria, temos que construí-lo, mudando as atitudes, renovando os nossos pensamentos. Isso é seguir o Cristo. Ou ainda vamos acreditar que seguir o Cristo é ir para as igrejas, muitas vezes ficando em reclusão. Seguir o Cristo é conviver com o teu semelhante, amá-los, compreendê-los, perdoá-los. Pela ignorância, principalmente, gente, não é? Então, hoje, nós vemos o Espiritismo como essa grande descoberta da nossa natureza, gerando, como consequência, a filosofia que orienta os nossos passos, a ciência que nos coloca a par da verdade, e é óbvio, a religiosidade que nos aproxima do Criador e nos dá a capacidade de compreendermos a vida, mas não só na Terra, mas em todo o universo. Gente, existe maior benefício que esse? Por isso que eu falo, gente, vamos agradecer a Deus que estamos aqui no Brasil, onde essa descoberta está aí, fervilhando. É óbvio que nós sabemos que o homem muitas vezes dificulta o acesso à verdade.
criando dogmas, barreiras. Infelizmente, nós já éramos para ser aqui no Brasil, como diz Herculano Pires, o maior movimento cultural e espiritual que a Terra já conheceu, educando a ignorância espiritual, não como escolas acadêmicas, mas como estudo da nossa realidade, para que cada qual saiba por que está aqui, para onde está indo, do que depende a sua alegria, a sua felicidade. É isso, gente, que nós precisamos informar ao povo, para que, conscientes, cada um possa administrar com sabedoria a própria vida, influenciando o ambiente onde vive com as suas atitudes. Existe outro projeto fundamentado na doutrina dos espíritos superiores? Não. Esse é o projeto. Ajudar a esclarecer a ignorância espiritual do ser humano, que o leva para os absurdos do fanatismo e muitas vezes do desespero. Porque estamos aí a braços com certas patologias psíquicas, frutos, muitas vezes, não é? Do desespero, da ignorância espiritual. Portanto, gente, eu estou aqui como um amigo que descobriu essa fortuna, essa maravilha, essa riqueza. É o mapa da mina para a felicidade. E eu quero compartilhar com vocês. Não estou pregando uma religião, estou pregando um conhecimento. Não estou falando daquilo que eu acredito. Eu estou falando daquilo que eu sei, que eu descobri, graças ao esforço do benemérito codificador dessa doutrina maravilhosa, que na verdade nem como doutrina deveria ser chamada, mas codificador dessa descoberta maravilhosa, não é? Que nos foi dada a conhecer nesse esforço gigantesco dessa alma que deverá estar colhendo os frutos do seu esforço, da sua renúncia e da sua dedicação. Gente, esse é o codificador Allan Kardec. Nós vamos para o intervalo e já já eu volto. Livros que esclarecem e iluminam a alma. W. Paz, Livraria. Problemas de coluna, estresse, fibromialgia, massagem psicossomática. Retornamos, e com as turbinas do coração aquecidas, e recheado de muita alegria. É um prazer estar aqui
entrando no teu lar para dar uma sacudida na velharia das crenças passadas que embotaram os nossos passos na direção da verdadeira felicidade. A maior de todas as felicidades é estarmos conscientes de que estamos evoluindo, estamos aprendendo cada lição. Mudamos muito, quando você percebe que realmente mudou muito em relação ao que você era há 1 ano, 2 anos, 3 anos atrás, e de repente você se surpreende com novas atitudes, atitudes mais nobres, mais equilibradas. Isso é evolução. Só que para você alcançar essa realidade evolutiva, você tem que ter conhecimento de causa para saber lidar com os problemas, as adversidades e tudo aquilo que te afronta, que muitas vezes você não compreende e fica pedindo a Deus para passar esse cálice. E não é bem por aí. Todo problema tem o tamanho exato da nossa revolta ou da nossa ignorância. Então, se instruir hoje no Espiritismo não é se preparar para conversar com os mortos, desenvolver mediunidades, não. É aprender a conviver com os vivos. Nessa convivência irrestrita. É óbvio que a vida está nos colocando cercado de pessoas, espíritos como nós, reencarnados, para nós nos tornarmos uns para os outros um potencial material didático. Aquela convivência mais difícil, gente, é uma bênção, porque vai estimular em você a resignação, a paciência, a compreensão. Não é? Isso quando você tem conhecimento. Senão você já quer se isolar, já abomina aquela convivência, passa a odiar, se magoar, consequentemente você estará se autoflagelando. Mas, munido desse conhecimento, das leis naturais, das leis de causa e efeito, você vai ter sabedoria nas tuas atitudes. Por isso que eu falo, estude o Espiritismo para compreender a sua essência. Compre o livro. O que é o Espiritismo? Gente, você vai saber com fartura o que fazer da tua vida e como prosperar e crescer em espírito e verdade. Muitas vezes nós temos enfrentado situações que, se houvesse esse conhecimento, nós teríamos superado com muita facilidade e não teríamos contraído outras consequências. Porque, às vezes, na reação de um fato, além de não resgatarmos pela nossa intemperança, que renovamos o sofrimento para um futuro que virá a médio ou longo prazo. Então, gente, acaba com essa ideia de que o Espiritismo veio para nos ensinar a conversar com os mortos. Gente, não é isso. Fala-se tanto em mediunidade, obsessores, espíritos das trevas, psicografia. Gente, onde está a evolução? É óbvio que a evolução está em você, no teu comportamento, no teu trabalho de renovação constante. Então, o que nós temos que buscar, na verdade, é conversar com a nossa própria consciência, com o nosso eu.
Vocês estão entendendo, gente? As pessoas querem encontrar nos espíritos desencarnados a solução para os seus problemas. Eles já não têm mais nenhuma responsabilidade aqui. E, infelizmente, ainda se alimenta essa ideia. Por isso que a imprensa, quando se refere ao Espiritismo, fala assim: a doutrina onde seus adeptos creem conversar com os espíritos. Veja a visão que nós imprimimos aos leigos. Por quê? Porque hoje só se vê falar nisso. Obsessores, perseguições espirituais. Gente, temos a autonomia da nossa vida e a soberania sobre a nossa vida. Deus nos fez deuses de si mesmos. Vamos parar com essa história de achar que a minha felicidade, a nossa felicidade, depende de terceiros, depende do meu anjo da guarda, do meu amigo protetor. É óbvio que eles nos ajudam a errar menos, inspirando-nos às boas ações. Quando nós os ouvimos no silêncio da alma, não numa atitude mediúnica, mas sim numa inspiração sublimada, que muitas vezes nem precisa ser do nosso benfeitor. Podemos tirar dos refolhos da alma, das nossas aquisições anteriores, experiências que podem nos orientar nas atitudes do presente. Então, nem tudo são espíritos falando na nossa intimidade. Se nós continuarmos com essa ideia de dependência perene, permanente, dependência dos santos, dos espíritos benfeitores, gente, vamos marchar equivocados, culpando Deus e todo mundo. Vamos acordar. Nós temos recursos de valor incalculável, que aprendemos com a doutrina dos espíritos a usufruir. É que as pessoas não estudam segundo o espiritismo, não é? Fazem cursos para responder questionários, mas o espiritismo é algo para se absorver na alma, para entender os mecanismos que estão à nossa disposição. Quando nós entramos nesse mundo real da espiritualidade, que nos é por natureza. A pessoa às vezes fica alimentando uma mágoa, anos a fio. Ela não sabe o que está acontecendo com ela. Se ela tem o conhecimento que o Espiritismo nos dá, ela saberia que a mágoa não é o problema do outro que nos fez alguma desavença ou nos causou algum prejuízo. Passa a ser problema dela. Então veja bem, se libertar da mágoa hoje ficou muito mais fácil do que podemos imaginar. Por quê? Quem está magoado está num estado de choque. O que ocorre? Toda vez que ela lembra da pessoa que a magoou, ela sofre uma gastura, não é? Há uma trepidação interna. Não tenha nem dúvida, isso vai minando as forças do próprio físico.
e pode acarretar uma enfermidade indesejável. Então, Sr. Nelson, como se livrar dessa mágoa? Não é fácil, eu quero, eu tento, mas não adianta. Quando eu lembro da pessoa, nossa Senhora, eu me estremeço todo. Filha, ô filho, parece que eu estou naquelas, não é? Aqueles atendimentos mais privados, né? Mas é o meu jeito de falar. Filha, filho, trabalha essa ideia de acabar com essa mágoa. Pensa nessa pessoa que te magoou. Pede perdão a ela por ter se magoado. Me perdoa por não compreender a tua ignorância. Eu quero em você um amigo que está junto comigo, caminhando nas estradas da vida. Deixa eu te dar um abraço. Me perdoa por esses anos que eu alimentei essa mágoa com você. Mentaliza essa pessoa e repete esses argumentos. E você verá que em pouco tempo, você fazendo isso todas as noites, quando você lembrar dele, você não vai sentir mais nada. Sabe o que você vai sentir? Pena. Pena. Porque toda pessoa que magoa alguém é digno de pena. É um doente esperando o perdão. Então é isso, gente. Veja, essa é uma das maravilhas, numa atitude profundamente científica. O que acontece que muda esse quadro interior? É óbvio, você envolveu aquela criatura com o teu magnetismo. Magnetismo de perdão, de compreensão. Acabou. Ele não consegue mais te atingir com o seu magnetismo negativo. Você neutralizou todos os efeitos da mágoa e do ódio que essa pessoa, porventura, ainda possa ter com você. Então veja, quantas maravilhas podemos realizar, até mesmo transformar uma adversidade numa simpatia. Experimente. Espiritismo é experimentação, é prática, é crescimento real. Vai na livraria, compra O que é o Espiritismo ou o Livro dos Espíritos, para começar, tá bom? Um beijão no coração de todos vocês e até o próximo programa.